Sai daí, cara! Sai daí, cara! Tá doido, velho? Não tem jeito não, o cara tá morto, velho. Não deu, velho. Não tem jeito mais não. Não tem jeito mais não, não tem mais jeito mais não, tá morto, cara. Momentos de tensão e pânico na capital. As imagens impressionantes que você acabou de ver foram de uma explosão que resultou na morte de uma pessoa. Tudo aconteceu a poucos metros da entrada do aeroporto de Vitória. A correria era uma tentativa de salvar o motorista. Misericórdia, gente. Tem gente dentro do carro, velho. Adalberto Simão Nader, cara. Na frente do aeroporto novo, pelo amor de Deus. O corpo do motorista ficou carbonizado. Do carro não sobrou nada. O veículo era um utilitário que seguia da Avenida Adalberto Simão Nader para a Dante Michelini quando explodiu. Esse comerciante viu quando tudo aconteceu. Aí nessa hora eu saí correndo. Quando eu cheguei na porta do carro, eu consegui abrir a porta do carro. O rapaz estava vivo ainda, batendo os braços assim, tentando apagar o fogo dele. Me pediu socorro, me ajuda, me tira daqui de dentro, pelo amor de Deus. O acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira. Segundo testemunhas, o carro não estava em alta velocidade. Foram 2 explosões e o barulho foi tão forte que assustou os moradores e comerciantes da região. Que loucura que tá isso aqui, meu irmão. O Wendel falou que parecia barulho de bomba. Deu um tipo de barulho de combustão mesmo, bum! E passou uma onda de choque pela gente. Pela distância, não podia ser pneu aquilo. Aí quando eu levantei da cadeira, aquele carro estava tapando a visão, só vi esse carro que está parado ali, vinha em alta velocidade, mesmo já arrebentando tudo aqui. Quando bateu naquela barra de ferro lá, foi quando começou o fogo, a pegar fogo nele. Depois da primeira explosão, o carro ainda andou cerca de alguns metros até bater em uma árvore e numa placa e explodir pela segunda vez. Pedaços do carro ficaram espalhados pela avenida. O homem ficou preso no cinto de segurança e não conseguiu escapar das chamas. O comerciante ainda tentou ajudar e salvar o motorista, mas foi em vão. Não consegui tirar o cinto de jeito nenhum. Puxava ele, puxava e não tinha como tirar ele lá de dentro. Aí foi a hora que eu vi ele falecer, o fogo aumentou muito, eu fiquei com medo do carro explodir, entendeu? Aí foi a hora que eu me afastei e nós começamos a jogar extintor, mas devido ao vento forte, o fogo foi muito rápido, foi coisa assim de 1 minuto e meio, acabou tudo ali. As causas das explosões estão sendo investigadas, mas os bombeiros afirmam que a suspeita de que o carro seja movido a gás não procede. O corpo foi levado para o DML de Vitória e vai passar por exames para que a vítima seja identificada. Polícia prende 4 suspeitos de envolvimento no assassinato do policial da reserva e assessor parlamentar Mário André Morandi. Segundo as investigações, teria sido um crime de mando. A Polícia Civil liberou as imagens do momento do crime. Morandi está sentado numa mesa na padaria. Em seguida, 2 homens entram. O policial da reserva, que estava armado, não tem tempo de reagir. É atingido por pelo menos 8 disparos. Essas outras imagens mostram o momento que os executores saem do estabelecimento, entram em um carro e fogem. Após o crime, a Polícia Civil iniciou as investigações e montou a Operação Emaranhado para investigar o homicídio. Na primeira fase, um dos executores, o que aparece com o boné branco nas imagens, foi preso. Ele tem 17 anos. Com ele, a polícia ainda encontrou todo esse material. Foram apreendidos 20 pinos de cocaína, material para embalagem, balança de precisão. Nesse dia também nós prendemos um comparsa e um narcotraficante, comparsa do adolescente. Com ele também foram apreendidos tabletes de maconha, cocaína, material para embalagem, balança de precisão. A operação contou com a ajuda da Guarda Municipal de Vila Velha. O adolescente foi detido no bairro Santos Dumont e ainda tentou fugir. Tentou esboçar a reação, tentou fugir, mas como o endereço estava cercado já, ele por 2 vezes tentou pular a janela, mas as equipes conseguiram impedir a fuga e ele foi apreendido dentro da sua residência. A segunda fase resultou em mais 3 prisões, segundo a Polícia Civil. O segundo executor, o motorista que deu fuga aos bandidos e o intermediário, que teria marcado uma reunião com Morandi em busca de serviços jurídicos, mas na realidade era uma emboscada.
A Polícia Civil descobriu que o segundo executor já está preso. Ele foi detido no último dia 18 pela Polícia Rodoviária Federal após uma perseguição na BR-101. Dentro do carro onde eles estavam, havia também dinamite e armamento. Você viu aqui no TN a perseguição. O carro só parou depois de bater em um caminhão e em parte da mureta na área de pedágio em Guarapari. Segundo o delegado, o executor voltava de Minas Gerais após cometer um outro homicídio no estado vizinho. Esse segundo executor, ele foi preso no dia 18 do mês de outubro pela Polícia Rodoviária Federal após uma perseguição na BR-101 em que esse indivíduo ele sofreu um acidente, foi preso com armas de fogo, bananas de dinamite e, segundo as investigações, ele estava vindo até de Minas Gerais, tinha acabado de praticar um homicídio contra um proprietário de um supermercado naquela localidade e, por isso, nós demos cumprimento ao mandado de prisão dele com ele já preso. Mário André Morandi foi executado por volta das 5h40 da tarde no dia 7 de julho em uma padaria do bairro Itapuã, em Vila Velha. No dia do crime, familiares do assessor parlamentar e também policial da reserva estiveram no local, mas não quiseram gravar entrevista. Hora depois do crime, o carro usado na execução foi encontrado abandonado em um terreno na Avenida Leste-Oeste e também incendiado. A Polícia Civil não divulga a motivação do assassinato, mas continua as investigações em busca de outros envolvidos. A Polícia Civil acredita que o assassinato foi um crime de mando. Foi um crime de mando, esses indivíduos eram pistoleiros contratados para praticar esse serviço e as investigações elas continuam para nós identificarmos todos eles. Todos os envolvidos foram indiciados por homicídio. A queda de uma marquise no centro de Vitória chama atenção para o risco de imóveis irregulares na região. O vendedor ambulante que sobreviveu ao desabamento já está em casa. O ambulante William, de 44 anos, é quem aparece nessas imagens de vídeo monitoramento. Ele está em frente à loja e chega a dar informações a duas pessoas que o abordam. Em seguida, se levanta e, para fugir do sol, se abriga embaixo da marquise. Segundos depois, a estrutura cai e ele é arremessado para trás. Atingido em cheio, o homem ainda se levanta. O William é amparado pelas pessoas que estão em volta. Ele sofreu um corte profundo na cabeça e foi socorrido. O ambulante está bem e em casa. O corte mesmo que eu tive foi tudo profundo na boca, na cabeça, na nuca. E a pancada foi violenta que eu fiquei tonto. Levantei, escureceu tudo. Depois eu levantei. O SAMU estava passando na hora da salvação. Aí me pegou e levou para o hospital. O Severino também é vendedor ambulante aqui na Praça 8, no centro de Vitória. Trabalha aqui há 27 anos e conta que, por pouco, não foi ele a vítima. É arriscado, né? A gente está na rua, tem que correr esse risco também. A marquise que caiu era de uma loja que tinha acabado de inaugurar. Os funcionários ficaram presos dentro do estabelecimento e precisaram da ajuda do Corpo de Bombeiros para sair do local. Para especialistas, a construção de mais de 100 anos claramente não passava por uma manutenção preventiva há tempos. Qualquer tipo de manutenção, seja ela corretiva ou preventiva, ela é feita exatamente para garantir que a atividade que está sendo desenvolvida seja plena. Parece sim ser um caso de falta de manutenção. Em uma fiscalização de rotina da Defesa Civil de Vitória, que aconteceu em janeiro deste ano, o proprietário chegou a ser notificado. De acordo com a Defesa Civil de Vitória, a notificação que chegou para o proprietário do imóvel foi para que ele apresentasse um laudo que comprovasse a estabilidade da construção, já que o imóvel é muito antigo. Ainda, de acordo com a Defesa Civil, não foi possível verificar a gravidade da deterioração da marquise, porque ela estava coberta com uma placa de publicidade. Por isso, a necessidade do proprietário entrar com laudo de inspeção predial que comprove a estabilidade da sua edificação. Esse laudo de estabilidade compreende o imóvel como um todo, fachada, parte elétrica, sistema de prevenção e combate a incêndio, dentre outras intervenções. A Associação de Moradores do Centro de Vitória, juntamente com a Defensoria Pública, já abriu uma ação judicial e temos uma liminar obrigando a Prefeitura a fazer as devidas fiscalizações. Pelo levantamento feito na Associação de Moradores do Centro de Vitória, atualmente 127 imóveis estão sem função social e desses, muitos estão abandonados. Ou seja, o perigo continua e acidentes como esse que acabamos de ver podem acontecer a qualquer momento.
Bom, e como disse a Prefeitura, o proprietário será intimado e multado. O local está interditado. Um caminhoneiro de 67 anos foi preso em flagrante, acusado de armazenar imagens de pornografia infantil. De acordo com a Polícia Civil, foram encontradas centenas de fotos e vídeos de crianças no celular do caminhoneiro. Algumas imagens mostravam menores sendo vítimas de abuso sexual. O delegado responsável pelo caso falou a respeito da prisão. Vamos ver. Ele pegava essas imagens as quais crianças eram abusadas e compartilhava num grupo de pássaros, o qual ele fazia parte. Uma dessas pessoas do grupo, obviamente, não aceitou esse compartilhamento e acabou fazendo a denúncia à polícia. Assim começou a investigação e hoje, com êxito, conseguimos identificar esse suspeito, cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa dele e ele foi devidamente preso. O criminoso deu a justificativa para nós de que ele tinha recebido essa imagem de um número internacional que tinha a intenção de apagar essas imagens do aparelho de telefone celular dele, mas por algum motivo não fez. Ora, ele tem o direito de defesa, mas essa explicação, no nosso entendimento, não explica e nem justifica. Com certeza, né? Jovens são detidos com drogas no centro de Vitória. Esses 3 homens passando nas imagens de vídeo monitoramento foram presos pela polícia. Eles estavam com esse carro de placa clonada. Os militares foram avisados após o veículo ser identificado pelo cerco inteligente de segurança. Ali já próximo do Parque Moscoso, conseguiram fazer a abordagem nesse veículo com segurança. De dentro desse veículo desceram 3 pessoas, foi verificado que o veículo em si, ele é um veículo clonado. Após a abordagem, a polícia encontrou droga no veículo. Os 3 suspeitos foram conduzidos para a primeira delegacia regional de Vitória e na delegacia um dos indivíduos contou que tinha mais droga na casa dele. A polícia então pegou a chave, foi até a residência dele e lá conseguiu identificar o restante do material. Lança-perfume, maconha, haxixe, balança e material para embalo de entorpecentes foram encontrados na casa do suspeito. Nenhum deles tinha passagens pela polícia. Em instantes, Estado vai pedir proibição de comícios e caminhadas políticas para evitar contágio pela Covid. Agora você fica com imagens ao vivo do trânsito na Reta da Penha. A gente volta já já. Os moradores de Itapuã, em Vila Velha, estão revoltados com a confusão do trânsito no bairro. Eles reclamam muito da imprudência dos motoristas. A sinalização está correta, mas a confusão não tem hora para acontecer. O trânsito é sempre truncado, parece não fluir totalmente aqui nesse pedaço de Itapuã, em Vila Velha. Apesar da aparente tranquilidade, a situação do trânsito aqui nessa região é bem complicada. Os moradores relatam diversos acidentes. Nos últimos dias, por exemplo, houve a colisão de 2 veículos. Um que seguia pela rua Humberto Serrano, acabou colidindo com quem estava passando pela rua Belo Horizonte. Inclusive, um motociclista acabou também sendo atingido por um carro. Não teve ferimentos graves, mas é claro, houve o dano material. Aqui, a situação, segundo os moradores, é bem complicada. Esse pedagogo que mora num prédio em frente à rua, de casa, escuta o barulho das batidas. Às vezes acontece um a cada 15 dias ou um por semana. Esses 2 cruzamentos aqui são bem críticos. A rua Belo Horizonte com a Humberto Serrano e o da rua Curitiba com a rua Belo Horizonte. O último que ele testemunhou aconteceu na quarta-feira. Um carro perdeu o controle e acabou derrubando o muro de um prédio. Estava dando aula remota, terminando a aula, eu ouvi um barulhão. Aí os alunos até perguntaram o que aconteceu. Eu falei, gente, eu acho que aconteceu um acidente aqui. E foi exatamente, o carro estava vindo pela rua Humberto Serrano e aí invadiu o prédio aqui. E aí entrou pela garagem, quebrou o portão e até bateu no prédio. Então, por pouco, ainda bem que não aconteceu uma coisa pior com quem estava dentro do carro, mas poderia ter sido. Para os moradores, falta melhor sinalização e também mais respeito às leis de trânsito. O motorista, às vezes, é inconsequente de tudo isso, porque ele não foi educado nem quando foi lá para tirar a sua habilitação, a sua identificação com o trânsito, né? Ele não foi educado da raiz com isso, então combina nisso aí. Fazer a rua Belo Horizonte mão única, talvez, ou colocar um semáforo. Prefeito de Vitória divulga que está com Covid-19. Luciano Rezende informou nas redes sociais que o teste deu positivo e que ele apresenta sintomas respiratórios leves.
O prefeito acrescenta que vai manter as atividades de trabalho à distância usando plataformas digitais. E o governo do estado vai pedir ao TRE para proibir comícios e passeatas durante a campanha eleitoral. Vamos ver. Nós temos no nosso estado algumas atividades nas campanhas eleitorais que não estão respeitando as normas estabelecidas pelo governo e pela Secretaria de Estado da Saúde. E quero informar a sociedade que, diante deste quadro, a Secretaria de Estado da Saúde estará recomendando ao Tribunal Regional Eleitoral que, nos termos do decreto do governador Renato Casagrande e das recomendações da Secretaria de Estado da Saúde, outros poderes também se envolvam no processo de determinar um marco legal para proibir essas atividades. E foi divulgado agora há pouco o novo mapa de risco. Não houve alteração no comparativo com a semana passada. Apenas a cidade de Ecoporanga aparece em risco moderado. Esse outro mapa mostra a evolução da pandemia aqui no Espírito Santo. E em 24 horas foram registrados 605 novos casos de coronavírus. 6 pessoas morreram vítimas da doença. Vamos ver agora os números atualizados no painel Covid-19. No total, são 154.736 casos confirmados e 3.847 óbitos. O número de curados é de 142.822. O secretário de Saúde do Estado também falou sobre o aumento do número de casos e os preparativos para a possibilidade de uma segunda onda de Covid. Vamos dar atenção. Estamos preparando condições para que, independente do cenário futuro que se avizinha, nós tenhamos condições de não colapsar o sistema e garantir a estratégia de atender todas as pessoas. Para isso, caso ocorra uma segunda onda de casos graves, acompanhados do aumento de óbitos no nosso estado, estamos desenhando estratégias que vão também voltar a reverter leitos, contra-reverter leitos que foram dedicados a outras condições, em especial cirurgias eletivas, que foram retomadas para atender pacientes Covid. Também podemos retomar estratégias de distanciamento social, compulsório em algumas atividades econômicas, e também voltar a adquirir de maneira mais robusta leitos da própria rede privada para garantir que pacientes da rede pública ou pacientes, inclusive de planos de saúde, que não tenham acesso ao seu leito, possam ter, pelo SUS, o acesso ao leito de UTI ou de enfermaria garantido. E a seguir, incêndio em presídio assusta moradores em Cariacica. Agora você fica com imagens ao vivo do trânsito na reta do aeroporto. É um instante só. Um incêndio no presídio semiaberto de Cariacica mobilizou a equipe dos bombeiros. De longe dava para ver a fumaça. A Secretaria de Justiça informou que o fogo começou num container que funciona como depósito de colchões e de uniformes. Ninguém ficou ferido, graças a Deus, né? E para você, uma ótima noite, se cuida e segunda a gente se vê, viu? Um abraço, tchau, tchau.